Questão da prova da SPSEC 2019, uma questão de distribuição eletrônica e tabela periódica. Vamos à leitura. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, de número atômico 83, Bi, de número atômico 83. Então, ele tem 83 prótons e 83 elétrons, já que um átomo é uma espécie química eletricamente neutra. O número de prótons e elétrons são iguais. No estado fundamental, que é o estado de menor energia, conforme o famoso diagrama de Linus Pauling, que eu coloquei aqui para você, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra esse elemento na tabela periódica são, respectivamente, então, nós temos aí, ó, o bismuto de número atômico 83, então ele tem 83 elétrons. Com certeza, você sabe construir o diagrama de Linus Pauling, né? Daqui o diagrama mais simples, que na prática é o que a gente precisa para os atuais 118 elementos químicos que existem, vai do 1s2 até o 7s2, começa do 2p6, vai até o 6p6, começa do 3d10, vai até o 6d10, né? 3, 4, 5, 6, e 4f14, 5f14. É lógico que teoricamente isso continua. Existe teoricamente o 7p6, existe teoricamente o 8s2, só que até agora dos 118 elementos químicos que nós conhecemos, a sétima camada da tabela periódica está completamente preenchida, então só precisa ir até o 7s2. Então, aqui tem as setinhas, ó, dizendo que você, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4b6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, na prática para por aí. O subnível S tem um orbital só, comporta 2 elétrons. Subnível P tem 3 orbitais, por isso que ele comporta 6 elétrons. Não esqueça que um orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos, né? Que a gente costuma colocar uma setinha para cima, outra para baixo, outro para baixo. O subnível D tem 5 orbitais, por isso que é 10 elétrons. E o subnível F tem 7 orbitais, que por isso comporta no máximo 14 elétrons. Na verdade, são os números são os números ímpares, né? 1 orbital, 3 orbitais, 5 orbitais, 7 orbitais. 1, 3, 5, 7, que como cada orbital tem 2 elétrons, fica 2, 6, 10, 14, né? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então a gente tem que fazer a distribuição eletrônica do bismuto de número atômico 83. Então vamos lá, número atômico relativamente alto, pode começar a escrever aí, né? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aí depois do 3s2, ó, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, aí você me pergunta, Alexandre, eu já estou no 5s2, quando é que eu sei que eu vou parar? Quando você chegar em 83, que ainda está longe, ó. 2, 4, 10, 16, 10, 16, 18, 20, 30, 38. Até agora está em 38, então pode continuar sem pena, né? Ó. 5s2, 4d10, 4d10, 5p6, né? 6s2, 6s2, aí depois do 6s2, 4f14, vou colocar aqui mais pertinho, né? Continuando, né? 4f14, 5d10, 6p alguma coisa, vamos lá, acho que vai parar no 6p, então me ajuda, ó, 10, 20, estou contando os elétrons, 38,
48, 56, 56, 60, 70, 83. 6p3. Então, 83 elétrons. Então, vejam. O que é que significa isso aqui? Isso aqui é o número quântico principal. Na primeira camada, ó, só tem 2 elétrons. Comporta no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, ó, já comporta no máximo 8 elétrons. Na terceira, 18. Aqui, ó, 14 com 6, 20, 32, 32. E assim vai. Isso é o número real, né? Porque isso aqui continua, né? Não esqueça que, além dos subníveis S, P, D, F, teoricamente, existiriam G, H, mas na prática só para os 118 elementos químicos. Então, na camada 1 só tem 2 elétrons, na camada 2, 8 elétrons, na camada 3, ó, 18, né? Então, o número quântico principal indica a camada. Esses subníveis, eles estão em ordem crescente de energia. Então, o último que você escreve, sem dúvida, é o mais energético. Sempre o último subnível que você escrever, seguindo o diagrama de Linus Pauling, é o subnível mais energético. Porque o diagrama de Linus Pauling coloca os subníveis em ordem crescente de energia. Então, o subnível 6p3, que é da camada 6, né? Ele é da camada 6, ó. Camada 6, né? Então, ele é da camada 6, tem 6 camadas, né? Ele é do 6º período, que os elementos do primeiro período têm uma camada. Segundo período, 2 camadas. Terceiro e assim vai. Então, o 6º período tem 6 camadas, né? Vamos colocar aqui sim, 6 camadas, né? Fica melhor? 6 camadas. Cuidado, será que esse é o único subnível da camada 6? Não, tem outro aqui, ó, 6s2. Então, você já sabe que ele é do 6º período, tem 6 camadas, subnível mais energético é o 6p3, que também, nesse caso, é o mais externo. Cuidado, nem sempre coincide, viu? Nem sempre coincide do mais energético ser o mais externo, né? Nesse caso, sim, ó. Mais energético, você já sabe por quê? Porque o diagrama de Linus Pauling está em ordem crescente de energia. Mais externo, porque a maior camada que tem aí é a camada 6, ó. Camada 4, camada 5, camada 4, camada 5, camada 6. Então, por isso que ele é do 6º período, e esse subnível, além de ser o mais externo, é o mais energético. Alexandre, ele pediu apenas 2 coisas. Para a gente dizer qual era o subnível mais energético, que a gente já sabe, o subnível mais energético, a gente já sabe que é o 6p3, e ele pergunta também em qual período se encontra. 6º período. Então, se for só para responder isso, já está respondido aí. Porque ele perguntou qual o subnível, qual o período, qual é aí que o item que está dizendo que é 6p3 e 6º período. É a letra E. Só que nós vamos fazer mais. Nós vamos dizer também qual é a família. Porque isso geralmente é perguntado. E aí, tem as regrinhas. Ó. Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, como é que a gente descobre a família? Você soma os elétrons da última camada. Então, sempre que o subnível mais energético for S ou P, você soma os elétrons da última camada. Então, nós vamos somar o quê? 3 mais 2, né? 3 mais 2, que é a antiga família 5A. Né? Antigamente, nós tínhamos a família 1A, que agora é a família 1, 2A,
que agora é a família 2. Aí tínhamos a família 3A, que agora é a família 13. 4A é a família 14. 5A é a família 15. 6A é a família 16. 7A é a família 17. E 18A é a família... E 8A, desculpe, né? Que é a família 18, que é a família dos gases nobres. Então, 5A agora, né, é a família 15. Então, você colocaria 5A ou família 15, né? Que às vezes tem prova que ainda usa essa notação científica, essa notação antiga, né? Que é dizer família 1A, 2A, 3A, 4A. Então, veja que do 3A até o 8A, a gente agora tem que somar 10, né? Além de somar os elétrons da última camada, que a última camada é a camada 6, ó. Por isso que eu somei 2 elétrons com 3 elétrons. 3 mais 2, 5. 5A, família 5A. Só que agora a gente está somando mais 10, né? A gente está somando mais 10 porque a gente não está mais utilizando essa notação de famílias A e B. Então, é assim que você descobre a família quando o subnível mais energético é do tipo S ou P. Como no caso é P, basta somar os elétrons da última camada. Ele não pediu a família, mas nós fizemos aí como descobrir a família. Então, esse elemento está bem localizado. Ele é da família 5A, família do nitrogênio, né? Ele é do 6º período e o subnível mais energético é exatamente o subnível 6P3. Qual é o item que a gente marca? 6P3, 6º período, letra E. Está aí uma questão de distribuição eletrônica, tabela periódica, e a gente aprendeu para descobrir subnível mais externo, mais energético, qual é a camada, qual é o período e também qual é a família, mesmo sem ele estar pedindo. Questão resolvida, item é de Eva.